Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Cuidar dos filhos, administrar a casa, fazer comida e garantir o bem-estar principalmente das crianças e dos idosos. Esses são alguns exemplos de um tipo de trabalho de cuidado que ao longo dos anos sempre foi considerado invisível para a economia formal e que tem sido exercido na maioria das vezes por mulheres. Esse assunto ganhou ainda mais atenção depois que foi tema de redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano passado. No mês das mulheres, vamos tentar entender o quanto esse trabalho representa para a economia, como ele é tratado em outros países e quais as políticas públicas podem ser desenvolvidas aqui no Brasil para essas atividades. O trabalho invisível das mulheres é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso pela internet com a professora e pesquisadora Regina Vieira, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Regina, muitíssimo obrigado por nos atender. Regina, eu queria começar perguntando o seguinte: esse assunto do trabalho invisível das mulheres, ele ganhou muita repercussão na mídia depois do Enem do ano passado, né, quando ele foi tema da redação. Agora, você já fez um podcast, inclusive na época da pandemia, sobre esse mesmo assunto. Eu queria saber quando começaram essas reflexões sobre esse tema para você e como é que foi esse desenvolvimento, por que o interesse nesse assunto? Obrigada, Fernando. Bom, esse tema, na verdade, é um tema muito caro a todas as pessoas que estudam trabalho das mulheres, direitos das mulheres, como é o meu caso. Eu tenho estudos voltados a essa área, né, que a gente chamaria de relações de gênero já há pelo menos uma década. E ao longo dessas pesquisas, a gente percebe a relevância do tema do cuidado na vida das mulheres, né? Então, as teóricas feministas já falam desse tema há muito tempo, mas pelo menos desde o início dos anos 2000 tem se prestado mais atenção ao trabalho de cuidado, principalmente por conta de alguns dados demográficos, né? O maior envelhecimento da população mundial, mas também brasileira, as demandas por creche pública, e uma série de outras questões que envolvem essa necessidade do ser humano de ser cuidado, de cuidar da casa, de cuidar do espaço, de ter bem-estar, né? E então essa conexão entre o cuidado e a realidade da vida da maioria das trabalhadoras foi o meio pelo qual eu comecei a estudar esse tema. E o podcast deriva também dessa preocupação, principalmente na época da pandemia, porque a gente estava discutindo a necessidade de cuidar num momento em que o cuidado ganhou muita evidência, né? Principalmente por conta da necessidade, da maior necessidade de atenção com a casa, de asseio, né? As restrições de circulação, as crianças em casa, os idosos isolados. Então, tudo isso gerou mais atenção para o tema. E foi por isso que eu e a professora Bruna Angotti decidimos gravar podcasts, gravar alguns episódios com especialistas e trabalhadoras para ouvir essas demandas, as possíveis mudanças e deixar isso registrado daquela época que foi tão dura para todos nós. Pois é, e por que esse tipo de trabalho ainda hoje, em 2024, é tão invisibilizado? Fala-se pouco dele, quer dizer, antes da redação do Enem, embora o trabalho de vocês seja um trabalho já longo, duradouro, esse assunto não era muito discutido, vamos dizer assim, amplamente. Na verdade, a palavra cuidado em si é uma palavra que começa a ser mais utilizada mais ou menos nos últimos 10 anos também. Antes disso, a gente sabe instintivamente o que é cuidar, né? Se a gente fala cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de uma pessoa que está doente, né? A gente usa muito o verbo, mas usa pouco o substantivo. O cuidado passou a ser mais abordado a partir dessa perspectiva, com esse nome, há pouco tempo mesmo. Mas esses debates, né, sobre trabalho doméstico, sobre atividades feitas no lar, etc. e tal, é de fato um debate que já tem mobilizado parte da sociedade. Agora,
com relação à sua desvalorização, essa explicação bastante simples, mas é muito estrutural. A gente confere socialmente um status diferente a trabalhos que não recebem o valor econômico que normalmente a gente espera, né? Numa sociedade em que o mercado é muito valorizado, trabalhos que são realizados sem remuneração, a gente considera nem trabalho, né? Então, enfim, por exemplo, uma mãe que acabou de ter um filho, muita gente pergunta, mas você vai parar de trabalhar? Como se a atividade de cuidar de um bebê recém-nascido não fosse uma atividade extremamente extenuante para essa nova mãe, né? Para essa mulher que acabou de se tornar mãe. Então, muitas vezes a gente acaba naturalizando as atividades de cuidado, dizendo que elas são feitas instintivamente, deixando de reconhecer a importância social delas. Então, daí a desvalorização e daí a invisibilidade. Como a gente não precisa pagar, parece que não custa nada, mas pelo contrário, ela tem um custo muito expressivo, principalmente na vida das trabalhadoras, né? Hoje em dia é mais comum a gente falar, por exemplo, das duplas e triplas jornadas, porque de fato isso impacta muito na saúde física e na saúde mental das trabalhadoras e até mesmo na saúde econômica. Muitas não conseguem se inserir em melhores vagas de trabalho porque precisam cuidar, porque tem também essas atividades recaindo sobre elas, né? Então, o cuidado vem para jogar luz a esses fatos que a gente acaba naturalizando, a gente nem chama muitas vezes de trabalho, né? A gente chama de atividades, a gente chama de amor. É muito complexo e multifacetado esse debate. Pois é, justamente você tocou num ponto interessante, que é a questão da inserção desse tipo de trabalho na economia. Por exemplo, existem estudos que medem, né, quanto que esse tipo de trabalho iria impactar no PIB de determinados países. Aqui no Brasil, inclusive, tem um projeto de lei que quer colocar e calcular isso também. Como é que isso poderia ser inserido dentro da economia formal? É possível fazer isso? É possível medir? É possível medir. A gente já tem diferentes metodologias para fazer esse tipo de estimativa. Então, se a gente for tomar, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, ela fez há alguns anos um cálculo para medir esse trabalho de cuidado não remunerado no mundo. Então, a OIT pegou 64 países. E pegou estudos de tempo, né? O tempo das mulheres, o tempo das pessoas dedicado ao cuidado não remunerado. No total desses 64 países, a OIT chegou a 16 bilhões de horas. Ela converte essas 16 bilhões de horas dedicadas ao cuidado não remunerado a jornadas como se fossem pessoas trabalhando 8 horas por dia, né? Isso equivaleria a 2 bilhões de pessoas trabalhando 8 horas por dia sem um salário. E aí o cálculo é feito assim: se essas 2 bilhões de pessoas tivessem sendo remuneradas com um salário mínimo, esse cuidado equivaleria a 9% do PIB global, ou seja, 11 trilhões de dólares. No Brasil, uma das primeiras pesquisadoras no assunto é a economista Eudete Pereira de Mello, que em 2007, com outros economistas, calculou isso para o Brasil. Então, ela pegou as pesquisas de uso do tempo da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras por Amostra de Domicílios, multiplicou esses números, esse tempo que as pessoas declaram que dedicam a tarefas domésticas, multiplicou pela remuneração média das empregadas domésticas no Brasil. Então, se esse tempo fosse remunerado, e chegou a um número de 11% do PIB brasileiro. Num estudo atualizado de 2023, ela chegou a 13% do PIB brasileiro. Isso é impactante. E qual que é a intenção de estudos como esse? Não é dizer assim, não, a gente precisa remunerar, a gente agora vai cobrar dos maridos, a gente vai cobrar do Estado que remunerem o cuidado. Não é essa a perspectiva, mas a perspectiva é justamente dizer que num mundo em que a gente normalmente calcula as coisas pelo valor econômico, se houvesse pagamento, isso representaria algo em torno de 13%, como disse a professora Ildete, do nosso PIB. Para a gente ter uma comparação, o agronegócio gera algo em torno de 20% do PIB para o Brasil, né? Então,
É muita coisa, é muito substancial. Jogar luz sobre isso, né, os projetos que abordam a necessidade de oficializar esse tipo de estatística, esses projetos fazem sentido porque a gente precisa colocar isso em conta. E muitas vezes a gente só coloca isso em conta quando a gente calcula. E quando eu falo colocar em conta, jogar luz, né, quantificar em termos de mercado, é valorizar. E quando a gente valoriza o cuidado, isso também permite que a gente pense em políticas públicas para isso. Ora, então, se essas mulheres, eu falo mulheres porque em grande maioria são as mulheres que executam esse tipo de trabalho no Brasil não remunerado, e remunerado também. Mas então, se essas pessoas estão dedicando tanto tempo a isso, que tipo de políticas públicas podem ser criadas para contribuir, né? Para melhorar a qualidade de vida, para garantir renda, para garantir um maior bem-estar dessa família que depende desse tipo de atividade não remunerada. Essa é muito mais a perspectiva do que qualquer outra coisa. Pois é, justamente isso, outros países já adotam, por exemplo, a questão da antecipação da aposentadoria ou a questão do aumento da licença maternidade. Que medidas concretas você acha que poderiam ser tomadas justamente para tentar equilibrar um pouco mais essa coisa, já que você coloca, e realmente é a realidade, de que esse tipo de trabalho é feito majoritariamente pelas mulheres? Você citou duas formas, duas iniciativas muito interessantes de pensar em como endereçar politicamente esse tipo, de demanda, né, essas realidades. A ideia de contabilizar o tempo dedicado ao cuidado para o período de aposentadoria, né? Enfim, para a contagem do tempo de serviço, por exemplo, para uma aposentadoria, é muito relevante. Foi incorporada recentemente na legislação de alguns países latino-americanos e, de fato, é muito interessante, porque todo o, todo todo aquele país, todo o estado tem vantagens, né? Assim, é importante que esse tipo de trabalho seja realizado. Se a gente precisasse colocar uma criança desde muito pequenininha numa creche, a gente precisaria de quanto mais de investimento do orçamento público para que houvesse creches para todas essas crianças, né? Então, nada mais justo. E tem muitos estudos que comprovam, né, que normalmente o volume maior de mulheres que saem do mercado de trabalho saem justamente nesse período do primeiro filho ou do segundo filho. Então, a gente tem assim, um número crescente de mulheres que precisam sair do mercado de trabalho, principalmente quando nasce o segundo filho. E justamente por isso, não tem vaga o suficiente, se for necessário pagar para uma vizinha ficar com essa criança ou contratar uma babá, a capacidade econômica não permitiria, então opta-se, e na verdade não é necessariamente uma opção, mas é necessário que essa pessoa saia do mercado de trabalho para se dedicar a esse tipo de atividade, para se dedicar ao cuidado daquela criança. E isso vale para, enfim, né, para outras demandas também. Então, essa iniciativa é muito relevante porque essa pessoa nunca deixou de contribuir para a sociedade. Muito pelo contrário, ela está contribuindo significativamente, ela só não está sendo remunerada por isso, ela só precisou sair do mercado de trabalho temporariamente. Então, essa é uma medida muito interessante. As medidas que debatem licenças também são muito significativas. A gente pode pensar na ampliação da licença maternidade, sim, mas, em especial, pensar na ampliação da licença paternidade, que é algo que também vem sido discutido tanto no campo do direito administrativo, mas também são projetos de lei que vigoram hoje na Câmara dos Deputados, no Senado, para tentar ampliar a licença paternidade e tirar um pouco essa responsabilidade só das mães, né? Com a licença paternidade que a gente tem hoje, que é uma licença ainda do ato das disposições transitórias da Constituição, a gente tem só 5 dias para o pai ficar em casa. Não há como compartilhar tarefas com um bebê pequeno se a pessoa fica 5 dias e precisa voltar para o trabalho, né? Então, pensar nesse jogo de licenças, pensar em formas do Estado dar maior amparo para essas famílias, seja por uma renda garantida, seja por, enfim, diversas outras formas de
de refletir ou de tentar dar respostas a esses nós que a gente ainda tem do cuidado no Brasil. E, só para finalizar, acho que o governo federal está também se mobilizando para pensar em iniciativas como essas. A gente tem uma secretaria dedicada ao cuidado no Ministério do Desenvolvimento Social, que está elaborando um plano nacional de políticas para o cuidado. Então, isso de forma interministerial, mas acho que também várias soluções, ou pelo menos alguma reflexão, está sendo feita no governo para pensar nessas medidas. Bom, perfeito. Agora, nesse mês de março, a Assembleia aqui de Minas vai desenvolver um programa com diversas atividades de valorização das mulheres e de luta em defesa dos direitos delas. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas para perguntar como as mulheres se sentiriam mais valorizadas. Algumas respostas focaram exatamente na questão do trabalho invisível do cuidado e também na diferença de remuneração entre homens e mulheres. Olha só. Eu acho que as mães brasileiras se sentiriam mais valorizadas se no futuro, por exemplo, houvesse uma compensação na aposentadoria. Então, todo aquele trabalho que ela teve com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu jovem adulto, fosse no futuro valorizado na aposentadoria, né? As mulheres se sentiriam mais valorizadas no mercado de trabalho se elas conseguissem galgar mais postos de chefias, que também os salários fossem equiparados com os homens, não é? Acho que as mulheres ainda têm muita coisa para tentar conquistar e, infelizmente, a própria sociedade ainda deixa muito a desejar em relação a vários assuntos. Por exemplo, a própria valorização da mulher acerca do mercado de trabalho, né? Tem profissões que o homem exerce, a mulher exerce a mesma profissão e a gente ganha menos. As mulheres, especialmente na questão da maternidade, se sentiriam mais valorizadas se tivesse uma divisão muito mais justa das tarefas. Mas não é só tarefa doméstica de lavar louça ou de contas da casa. Envolve todo o planejamento que acaba recaindo sobre as mulheres, independente da renda, da escolaridade, né? A gente sempre vê as mulheres à frente do planejamento familiar na questão do que deve ser feito ou não, o que deve ser comprado ou não. E aí eu acredito que a gente tinha que ter uma divisão mais justa disso. Regina, a gente coloca, as mulheres colocaram bastante essa questão do trabalho, do cuidado, dessa coisa invisível às vezes, com também a diferença de remuneração no mercado formal de trabalho. Uma coisa tá ligada bastante à outra, né? Você já falou um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco mais dessa ligação, dessa dificuldade realmente, desse equilíbrio, tanto na questão dos homens ajudarem mais no cuidado, como das mulheres também poderem ocupar posições mais interessantes e mais equilibradas no mercado de trabalho. Pois é, quando a gente fala, né, desses impactos que o cuidado, em especial essa diferente divisão do cuidado, as diferentes cargas de responsabilidades pelo cuidado que recaem sobre homens e mulheres, o impacto disso no mercado de trabalho é muito visível, né? Então, até hoje, um dos fatores que, por exemplo, afastam empresas de contratarem mulheres ainda é o preconceito com relação à maternidade, né? Tem muitas empresas, é claro que as leis proíbem a discriminação, proíbem que as empresas, por exemplo, exijam atestados de esterilidade ou atestado de gravidez para essas trabalhadoras, mas o que a gente sabe efetivamente é que ainda tem muitas empresas que se precisarem escolher entre homens e mulheres em idade de ter filhos, né, entre os 20 e os 30 e poucos anos ali, acabam optando por homens porque ainda acham que as mulheres vão gerar mais gastos, como se a licença maternidade não fosse integralmente paga pelo nosso sistema de seguridade social. Ainda há muito preconceito sobre como as mulheres se dedicariam menos, né, abraçariam menos o trabalho em decorrência dessas preocupações que o cuidado gera, né? Uma das entrevistadas falou do que a gente chama de carga mental do cuidado. Então, sim, se uma mulher é responsável por organizar toda a casa, por pensar nas compras do mercado, pensar o que vai jantar, pensar no material escolar do filho e trabalhar,
É claro que essas coisas estão muito mais presentes na cabeça, ela não consegue focar 100%, na verdade consegue, né? Mas esse tipo de encargo acaba gerando esse preconceito do mercado de trabalho. Ah, então a gente não vai promover essa pessoa porque ela sai, né? Eu já vi esse tipo de punição velada, né? Ah, ela leva o filho no médico, levou o filho no médico 2 vezes esse ano, então ela não merece a mesma promoção que seus colegas homens. E essa incompreensão com o cuidado e essa narrativa de que as mulheres se dedicam menos ao trabalho decorre desse preconceito, né? Então, é muito importante que a gente... E aí, essa coisa da melhor distribuição das tarefas de cuidado é relevante justamente por conta disso, né? Quando a gente pleiteia o aumento da licença paternidade, é para isso, é para nenhum empregador dizer, ah, mas eu vou contratar uma mulher e se ela vier a engravidar, ela vai ficar 4 meses fora do serviço. Sim, então por que não a gente dividir isso para que seja possível que pais e mães fiquem algum tempo dedicados exclusivamente ao cuidado, né? Então, tem uma série de medidas que ainda precisam ser pensadas, e não é só punir as empresas, mas é pensar em como a gente tira esse véu de preconceito sobre as atividades de cuidado. E aí a gente amarra com a conversa que a gente já vinha tendo. Valorizar essas atividades é o que vai permitir à sociedade de enxergar que todos nós vamos, em algum momento, precisar de... Aliás, a gente, quando é bebê, precisa de cuidado, e se tudo der certo e a gente envelhecer, precisaremos também. E em outros momentos a gente oferece cuidado, né? E isso faz parte da vida e a gente precisa conseguir incorporar isso ao mercado de trabalho também. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Pesquisas do IBGE mostraram, inclusive isso foi divulgado na época do Enem, que as mulheres trabalham cerca de 10 horas a mais por semana nessas atividades de cuidado do que os homens. Mas também foi colocado na mesma pesquisa que há anos atrás esse número ainda era um pouco maior. Ou seja, de alguma forma se vem equilibrando um pouco. A pergunta que eu te faço é, com essa visibilidade, com essa discussão maior, mais profunda, você acredita que daqui para frente é possível conseguir se equilibrar um pouco mais essa divisão de trabalho, de cuidado entre homens e mulheres? Acho que a gente tem, com certeza, essa esperança e falar, tratar do assunto, né? O fato de vocês, por exemplo, abrirem espaço para que a gente converse sobre isso é fundamental. Então, o primeiro passo é a conscientização e a valorização. A gente perceber que perguntar para uma pessoa que cuida se ela não está trabalhando é um ultraje, porque possivelmente ela está trabalhando muito mais do que quem trabalha 8 horas cronometrados no relógio. Isso permite que a gente pense em políticas públicas para dar conta desse tema. E permite também que os homens comecem a refletir, né? Isso vem... acho que a gente precisa dar passos em torno da sociabilidade, da permissão de que ambos os gêneros, de que homens e mulheres possam melhor encarar esse tipo de atividade. A gente precisa desmistificar a ideia de que as mulheres nascem sabendo, né? Muitas vezes é usado esse argumento da naturalização. Ah, mas minha esposa nasceu sabendo trocar fralda. Claro que não. Tudo isso é aprendido. Muitas vezes as meninas aprendem mais cedo, porque desde cedo são chamadas ao cuidado pelas famílias, né? Mas isso não significa que não seja um aprendizado como de qualquer outra tarefa. O importante é que as pessoas tenham interesse nesse tipo de aprendizado e se dediquem a essas tarefas que são tão importantes. Agora, para além da divisão individual, para além dos núcleos familiares, para que a gente de fato consiga equilibrar e retirar esses fardos, não só das mulheres, mas das famílias, também é preciso pensar no papel do Estado e no papel da sociedade em geral nessa tarefa. Porque se a sociedade continuar achando, né, se a gente, enquanto sociedade, continuar achando que o problema do cuidado é um problema da família, ainda mais no Brasil, que tem muitas famílias nucleares, né, em que a gente tem só a mãe coordenando a casa como chefe da casa, a gente vai continuar jogando essas responsabilidades para essa mãe. Então, é fundamental que toda a sociedade compreenda a relevância,
compreenda o quanto a gente precisa para que a gente possa dar passos no sentido do que a gente chama de, não é só dividir a tarefa homem e mulher, mas é socializar essa tarefa. É que essa tarefa seja responsabilidade de todos nós, para que a gente possa, assim como, né, há alguns anos atrás, a Lei Maria da Penha, por exemplo, permitiu que a gente visualizasse enquanto sociedade que violência contra a mulher, a gente mete a colher, né, não é uma coisa que fica dentro do núcleo familiar, não é um problema do casal, o cuidado também precisa ser apreendido dessa mesma forma. A gente precisa se responsabilizar coletivamente para ele. Então, é um problema meu, sim, se no meu bairro não tem uma creche. Porque todas as mulheres do meu bairro com filhos serão penalizadas por conta disso, né? Então, esse tipo de percepção precisa estar mais visível e é essa percepção no coletivo, não só dentro dos núcleos familiares. Regina, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer, Fernando e todos. Espero que eu tenha contribuído e que esse tipo de debate se expanda, né? Não fique só no mês de março, que a gente sabe a relevância desse mês, e é para isso mesmo, mas que a gente consiga debater o cuidado ao longo de todo o ano e daqui para frente. Isso mesmo. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Os principais trechos desse programa você pode ouvir em nosso podcast no portal da Assembleia ou nos principais tocadores de áudio do país. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.